Agora. Ok, agora sim está gravando. Então vamos lá, pessoal. Esta aqui é a aula de número 3. Boa noite para quem eu não dei boa noite ainda, para quem vai assistir essa aula depois. Nós estamos na aula número 3. Então, a aula número 1, o que era a música, a aula número 2, o que era o som e as propriedades dele, e nós vamos hoje para a aula número 3, tá bom? Notação, o conceito, o que que é notação musical e o conceito, né? E a história da música, um pouquinho da história da música, né? A história da música é bem grande, mas eu vou tentar resumir a história da música aqui para vocês entenderem um pouquinho da onde a gente começou, né? Com a notação musical. Então, conceito de notação é a representação visual. Lembra quando eu falei para vocês que a gente, quando aprende inglês, a gente aprende palavras, né, soltas, aprende como falar aquelas palavrinhas, aqueles vocábulos, as letras, A, B, C, enfim. E a gente vai começar a construir o nosso entendimento. Então, quando a gente bater o olho numa frase em inglês, a gente começa a interpretar cada um daqueles fonemas, daquelas palavras, e aí começa a também entender. Assim como a gente fez com o português, que é a nossa língua mãe. Mas a gente, se quer aprender uma língua estrangeira, a gente faz a mesma coisa. A gente já conhece a notação, a gente já conhece letras, se for, claro, né? Se não for um árabe, porque eu não conheço árabe, eu não conheço japonês, eu não conheço as letras chinês. Mas as letras do alfabeto americano, do alfabeto inglês, né? Do inglês, ela é igual à letra do alfabeto, né? Do português. Não a pronúncia, mas a letra sim. Então, a gente já consegue por aí saber, né? Aproximadamente como que aquela palavra pode ser falada, pode ser pronunciada, mas aí depois a gente aprende como pronunciar corretamente, porque aí já é uma característica da língua. Mas aqueles símbolos que são as letras a gente consegue interpretar. A música, quando a gente fala de notação musical, é só pensar da mesma forma. Nós não iremos ver palavras ou letras, né, se juntando para formar palavras, a gente vai ver símbolos, tá? E esses símbolos, essa representação visual, é o que nós chamamos de notação musical, tá bom? Então, ó, sendo constituída por elementos gráficos que simbolizam sons, alturas e todo, né, tudo que a gente vai aprender dentro de música, tá? Então, ó, a música é uma linguagem sonora como a fala. Assim como representamos a fala por meio de símbolos, né, que nem o nosso alfabeto, A, B, C, a gente representa a música através de símbolos também. Só que não são símbolos, né, tão simples assim de você bater o olho e falar assim, poxa, eu já sei o que que é. Não, você tem que aprender o que cada símbolo significa. Uma vez que você aprende, ah, professor, agora eu já sei o que que é o dó, aonde que eu vejo um dó, né? Uma vez que você aprendeu, você precisa ganhar agilidade, tá? Então, é essa agilidade que você vai precisar ter na hora de ler com fluência, ler uma partitura a ponto de conseguir tocá-la no mesmo tempo que o restante do grupo, que o restante da orquestra, da banda que você fizer parte, tá? Então, inglês, eu sei falar, eu como, sei lá, maçã, né? Eu gosto de maçã, I like apple, por exemplo. Quando eu tô aprendendo, eu vou aprender cada trechinho e vou falar devagar, né? Bom dia, good morning, I like apple. Então você vai falando bem devagarinho, bem. Só que você não consegue falar se está no comecinho do aprendizado, você não consegue falar rápido. É a mesma coisa a música. Vocês vão aprender que você vai aprender bem devagarinho, compasso por compasso, nota por nota e vai falar bem devagarinho. Conforme o tempo vai passando, você vai ganhar fluência em música. E aí, uma vez que você é fluente, você vai ler muito rápido e vai conseguir executar no seu instrumento muito rápido. Tudo bem? Então, vocês já sabem agora o que que é, nós chamamos de notação musical. São os símbolos, né? Um pouquinho da história, né? Lá atrás, quando tudo começou, depois tem o arquivo, tá lá o arquivo também, para vocês verem um pouquinho mais detalhes, quiserem se aprofundar, pode pesquisar aí na internet, tem muito conteúdo, tem muita coisa. Mas assim, o que vocês precisam saber da história ali da música, né? Que
a notação musical, ela tem há muito tempo, há muitos anos atrás, tá? E alguns povos ainda usavam alguns símbolos, algumas coisas que ajudavam as pessoas a entender o que está sendo interpretado ali, assim, anotado. Assim como a anotação, o alfabeto foi evoluindo, ali a forma de se escrever as palavras, a forma de se escrever as letras foi evoluindo, a música também tinha um começo e foi evoluindo. No começo era muito difícil, pessoal, muito difícil entender como é que eram as notinhas ali, como é que elas eram desenhadas, né? E às vezes alguns desenhavam de um jeito, outros desenhavam de outro jeito, tá? E a gente tinha o que a gente chama de neumas. Aqui é na Bíblia, tá? Na Bíblia tinha a primeira menção de música na Bíblia, se vocês forem ver, tá lá em Gênesis 4:21, tá? É a primeira menção, tá? Não que tenha sido o primeiro nem nada, tanto que ele é tido ali o Jubal, né? Jubal, não sei. Ele é tido como o pai de quem toca as harpas e flauta, né? Que foi um dos primeiros, né, a serem citados na Bíblia, tá? Só uma curiosidade. Mas lá no passado nós tínhamos na notação musical o que nós chamamos de neumas. Puxa aqui um pouquinho para cima. Então, o sistema musical, a notação musical lá no começo, tinham esses símbolos. Olhem aqui como é que era um negócio meio arcaico aqui, ó, essa primeira parte aqui, ó, tá? Então você vê, por exemplo, aqui é como é hoje, tá? Aqui era como era lá atrás, lá no começo. Que acontece? Era muito complicado você interpretar alguém se ele fizesse esse desenho aqui um pouquinho mais torto, já parecia com esse aqui, já era um pouco mais difícil, e era tudo na mão, era tudo escrito na mão. Gente, não tinha computador, não tinha nada para ficar uniforme, para ficar bonito, como a gente vê hoje, né? Então, eles escreviam na mão, cada um com o seu jeito de escrever. Agora, imagina eu pegando o negócio, a mesma coisa que eu entender letra de médico, né? Quando um médico pega aqui uma receita, eu vou na farmácia e falo, meu amigo, se não tiver naquela digital, né? Eu falo assim, olha, tenta interpretar aqui o que o médico escreveu, o que ele colocou na receita. Quem consegue interpretar? Geralmente é quem trabalha na farmácia que consegue interpretar. E eu não consigo. E agora imagina um médico, né? Ou um músico naquela época escrevendo nesse formato aqui, de rabisco, escrevendo essas colcheias aqui, escrevendo assim, ó, meio que rabiscado. Isso aqui nós chamamos de neumas, tá? Que eram esses pequenos símbolos que representavam as notas musicais em peças vocais lá do canto gregoriano, que eram aqueles monges, né? Os monges lá tibetanos, enfim, eles que cantavam, né, o canto gregoriano e eles escreviam as notas desse jeito. O que vocês precisam lembrar daqui? Se um dia vocês forem questionados, que as notas antigamente, a notação musical, a gente tinha esses neumas, que eram esses símbolos, tá bom? E aí depois esses símbolos foram evoluindo até termos o que nós temos hoje. Só que foi padronizado a forma com que todo mundo escreve mundialmente. Assim como as letras, chegou um momento que foi tudo padronizado, a matemática foi padronizada, as palavras entraram no vocabulário oficialmente, né? Algumas entram, outras saem de vez em quando, mas assim, a priori, o core ali da língua, das línguas, estão hoje meio que padronizadas, né? Se há alguma alteração, são palavras novas que entram no vocabulário, mas já se padronizou. Aconteceu a mesma coisa com a música no decorrer do tempo. Ela foi evoluindo, e hoje chegou-se a estabelecer um padrão para as notas. Então, assim, eu estou dizendo que isso aqui é uma semínima. Eu escrevo uma semínima aqui no Brasil desse jeito, com esse símbolo aqui, e o pessoal lá na Alemanha, lá na China, em qualquer outro lugar do mundo, escreve do mesmo jeito. Então, quem é fluente em música, né? Nós aqui da orquestra, vocês que vão ser fluentes daqui a alguns meses, vocês vão ler uma partitura do Brasil e vocês vão conseguir ler uma partitura feita por um chinês, por um alemão, por qualquer pessoa do mundo, porque padronizou-se a escrita, a notação musical foi padronizada. Tudo bem? Manda joinha para mim aí só para eu ver se vocês entenderam até aqui.
Ah, veio um joinha, valeu. Aê, veio o joinha. Veio o joinha. Vamos lá, vamos seguir aqui. Então, o que que é mais legal também vocês, assim, esse aqui é questão de prova, tá? Já vi. E cai qualquer prova, tá? Até de música, assim, para vocês entrar num guri da vida, né? Numa escolinha de música oficialmente, enfim. Se tiver uma provinha, pode ser que caia e vocês têm que ter ali meio que da ponta da língua. A gente tem como definição ali alguém que deu nome às notas, porque assim, nós tínhamos os neumas, lembra, ó, isso aqui eram os símbolos, isso aqui são as figuras, tá? As figuras musicais aqui, né, semínima, colcheia, enfim, são as figuras que os neumas viraram em figuras. Só que o nome das notas, quem deu o nome das notas foi um monge, né? Ele conhecia os neumas, foi padronizando lá aquela escrita, mas a gente precisava de um nome para cada nota. Então, quem deu esse nome foi um monge chamado Guido d'Arezzo. Era um monge beneditino, Guido d'Arezzo, tá? Então, isso aqui cai em prova. Quem foi o monge que deu nome às notas? Foi o monge beneditino Guido d'Arezzo, tá? Viveu lá no século X depois de Cristo. E ele deu um nome. Da onde que ele tirou? Outra perguntinha de prova. Da onde saiu esse nome? Ele inventou da cabeça dele, ele acordou um dia e falou assim: Meu Deus do céu, eu vou dar o nome isso aqui. Dó. Não, não foi assim. O que que ele fez? Ele pegou lá um hino de São João Batista, tá? E nas primeiras sílabas desse hino, ele tirou o nome das notas. Então tinha aqui 7 estrofes aqui esse hino, né? Eu não sei falar, enfim, acho que é italiano, né? Não, não é nem italiano, acho que era. Bem, enfim, não sei nem como é que se pronuncia isso aqui, mas assim, a gente tem aqui, ó, ut quente laxis ressonare fibris. Aqui, ó, o ré, tá vendo? Ré, mi, fá, sol, lá. E aí nós tínhamos o ut e o sa, tá? O ut era muito difícil de ser cantado, porque lembra, ele deu isso em cima de um hino, né? Em cima de uma música, de um louvor, né? A São João Batista, né? Ao santo. Então ele tirou essas sílabas aqui desse hino. Então era de canto, tá? E esse ut aqui era muito difícil de ser cantado. Então, logo mais para frente, né, um outro historiador ali, que se eu não me engano era Giovanni Doni, se eu não me engano. Esse tá no arquivinho lá da aula, tá? No PDF deve estar o nome dele lá. Mas se não tiver, vocês me perguntam depois. E aí esse Doni, ele foi lá e alterou esse ut aqui para dó, né? Então ficou o dó, ré, mi, fá, sol, lá e o sa posteriormente virou o si, tá? Então, mais tarde a palavra ut foi substituída pela sílaba dó, porque ela era difícil de ser falada, e o si foi formado na união da primeira letra de sanct aqui, né, com iones. Então, esse sa com esse i aqui virou o si. E foi daí que ele tirou essa denominação. Tá? Isso é bem importante, tá, gente? Mas é importante para tocar? Não, não é importante. É importante para conhecimento mesmo. É importante para vocês terem uma noção de música um pouco mais além só da prática ali, da execução, mas também um pouquinho mais de história também, tá? Então é bem legal que vocês tenham isso na cabeça. Da onde veio? Não veio do nada, né? Simplesmente de um dia acordou, todo mundo sabia que aquilo ali que chamava dó. Não, alguém teve que dar um nome, tá? Então a gente tem aqui o Guido d'Arezzo como sendo o pai ali dos nomes. Agora nós vamos ver sim o pentagrama, né? Que é onde escreve. Lembra que a gente está vendo notação musical? Notação é o que, gente? A escrita, né? A gente escreve em inglês, a gente escreve em português, agora a gente está escrevendo música. Então, quando a gente vai escrever uma palavra, uma frase no português, na escola lá, né, na aula de português, a gente usa o quê? As linhas do caderno, né? A música, ela também precisa ser colocada uma pauta ou algum lugar para a gente escrever aquelas notas. Elas não podem ficar voando ali no papel.
Você não vai escrever uma redação com as palavras voando. Tudo bem que se alguém escrever certinho numa linha imaginária, a gente consegue até ler. Mas você não consegue ficar colocando cada palavra num canto de uma folha sulfite e querer que a pessoa, né? A pessoa consiga ler. Ela precisa ter uma pauta, uma linha para ela escrever sobre, e ela vai escrever o português dela ali, a frase dela, a redação dela. A mesma coisa a música. Lembra? A música é uma língua. Então a gente vai escrever as notas em linhas. E a gente chama essas linhas de pentagrama, tá? Ou pauta musical. Então, o que, que é o pentagrama? Isso é questão de prova também. Vai cair e tem que saber de qual é salteado. E isso aqui é decoreba. Pentagrama é o conjunto de 5 linhas e 4 espaços horizontais e paralelos. Pessoal, por que, que não é só 5 linhas e 4 espaços? Porque eu posso ter 5 linhas todas atravessadas assim. Cada um, cada um de um jeito. Posso ter? Posso. Mas isso não é um pentagrama, quer ver? É... Aqui, se abre. Abriu. Então o pessoal fala assim: ah, mas eu tenho eu vou escrever lá na. O que, que é pentagrama? Vai estar lá na perguntinha lá. Ah, professor, pentagrama é um conjunto de 5 linhas e 4 espaços. Ah, aqui eu tenho 5 linhas. Sei lá. Talvez eu tenha até 4 espaços, sei lá, tem até mais aqui, sei lá. Mas isso aqui não é um pentagrama, gente. Isso aqui pode até ser um pentagrama só se for geralmente um pentagrama, sei lá, de bruxo. Mas não é pentagrama, galera. Isso aqui não é pentagrama. Pentagrama é um conjunto de 5 linhas e 4 espaços horizontais e paralelos. Tem que decorar isso aqui, ó. 4 linhas, 5 linhas. Uma, duas, três, quatro, 5. Horizontais, ou seja, o que é horizontal, galera? Ó, horizonte. Lembra que o sol nasce no horizonte? Já ouviu falar? O sol nasce no horizonte. Então é horizontal. Pronto, já decorou uma parte. 5 linhas horizontais e paralelas. O que é paralelas? Ela tem a mesma distância entre elas, ó. Tá? Isso aqui é paralela, ela tem as mesmas distâncias, em qualquer ponto dela tem a mesma distância, tá? Então, ela não é 5 linhas assim na diagonal, 5 linhas. Não, galera, sempre vai ter o pentagrama e ele sempre vai ser essas 5 linhas e 4 espaços. Lembrando que nós temos 5 linhas, ó, e as linhas são contadas de baixo para cima. 1, 2, 3, 4 e a 5 aqui em cima. Sempre nós contamos o pentagrama de baixo para cima, tá? As linhas do pentagrama. E os espaços. Galera, o que é espaço? Lembra, espaço entre o trem e a plataforma. É o que tem entre uma linha e outra, gente. É um espaço. Então, isso aqui é um espaço, isso aqui é um espaço, isso aqui é um espaço e aqui é um espaço. Entre uma linha e outra, nós temos um espaço. Tudo bem? Como é que é contado os espaços? A mesma coisa, nós temos 4. O 2 aqui, o 3 aqui e o 4 aqui, tá? Então, os espaços são contados de baixo para cima. E as linhas são contadas de baixo para cima. Tudo bem? Legal. Então, minimizar aqui. Vamos para o próximo slide. Olha aqui, ó, pentagrama, um conjunto de 5 linhas e 4 espaços horizontais e paralelos. Linha 1. Sempre que eu falo assim, meu amigo, me diga qual é o nome da linha 1. Eu estou falando qual linha, gente? É sempre a primeira de baixo. A segunda, linha 2, a linha 3. Então, assim, evitem, cuidado para não falar assim, olha, qual que é o nome da linha 1 ou da primeira linha? Você olha aqui e fala aqui em cima. Não, gente, a linha é contada de baixo para cima. Os espaços, a mesma coisa. O primeiro espaço está aqui embaixo. Segundo, terceiro e o quarto espaço, tá? Quanto mais para baixo a nota tiver, a bolinha aqui, que nós vamos chamar de bolinha até agora, tá? Nas próximas aulas, vamos chamar de notas.
Quanto mais para baixo a figura de nota tiver, ou a nota tiver, mais grave a nota vai ficar. Quanto mais para cima, mais agudo a nota fica. Tudo bem? Ah, professor, mas eu vejo que tem muito mais linhas do que somente aquelas. Porque o pentagrama, gente, ele não cabe todas as notas. As notas, nós só temos 7 notas, mas eles vão ficando cada vez mais grave ou cada vez mais agudo. E o nome dela vai se repetindo: do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, ré, mi, fá, sol, lá, si. E vai se repetindo. Então aqui embaixo eu tenho dó, daqui a 8 notas para cima eu tenho um dó, mais 8 para cima eu tenho 8 dó, outro dó. Qual que é a diferença entre eles? Aqui é um dó bem grave, aqui eu tenho um dó mediano, aqui eu tenho um dó mais agudo, mas todas chamam dó. Tudo bem? Só que o que acontece? O pentagrama não é capaz de escrever todas as notas que a gente precisa, do mais grave ao mais agudo. Então, nós vamos usar linhas suplementares. Então, nós temos as linhas suplementares superiores e as linhas suplementares inferiores. Cuidado, não são linhas complementares, são linhas suplementares, tá? Então, cuidado na prova lá, para não confundir suplementar com complementar. Ela está suplementando aqui, ó. Linhas suplementares. As linhas de cima, a gente conta de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5. As linhas de baixo, nós contamos de cima para baixo. 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Só tem 5, professor? Não, pode ter quantas eu quiser. Mas por que eu não tenho muitas, galera? Por quê? Porque se eu tiver muitas, você concorda que fica muito difícil ver? Muito difícil ler? Imagina que eu tô com uma nota bem aqui em cima, ó. Onde está minha bolinha aqui verdinha, ó. Eu vou colocar uma nota aqui em cima. Na leitura rápida, fica muito difícil a gente bater o olho aqui e lembrar o nome dessa nota, porque ela está fora do pentagrama, que é onde a gente está acostumado a tocar, onde a gente sabe de cor mi, sol, si, ré, fá, fala, dó, mi. Quando ela está muito aqui em cima, eu tenho que decorar que nota que é essa. E quanto mais linhas, fica mais difícil eu saber se tem duas, tem três, tem quatro, tem cinco. Imagina que está aqui, ó, em cima da quinta. Meu olho vai estar tão rápido aqui tocando que vai bater o olho aqui. Eu não sei se vai ser a quinta ou se vai ser a quarta, por exemplo. Então dificulta muito. Então, a gente não costuma ter muitas linhas aqui para cima, nem muitas para baixo. Geralmente, cada instrumento vai tocar nesse range aqui, ó. Essas 5 linhas que a gente está acostumado, e vocês vão ver aqui mais algumas notinhas para cima, ou aqui mais ou algumas notinhas, no máximo aqui assim para baixo, tá bom? Dificilmente você vai ver mais aqui embaixo, assim, ó. Ah, eu poderia ter? Poderia. Você poderia ter quantas notas você quisesse aqui para baixo, quantas suplementares você quisesse. Mas com certeza você não vai ver, porque ou o instrumento não alcança aquela nota, ou então está muito difícil de você visualizar. Então você dificilmente vai ver mais do que isso aqui, tá bom? Isso é importante. E aí, nós estamos falando de notas ainda, nós estamos falando de notação, né? Então é bom a gente saber que nós temos notas. E quais são elas? Gente, é aquela musiquinha do Ré, Mi, Fá. Do Ré, Mi, Fá, 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 do Ré, do Ré. Não tem mais do que aquilo. São 7 notas. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Acabou. Olha como é fácil, gente. Só tem 7 notas para decorar. Calma, vai ter variações dela, vai ter alguns acidentes, nós chamamos de acidentes, tá? Ninguém quebrou a perna nem nada, mas nós vamos chamar de acidentes, que são quando a gente tem um sustenido, um dó sustenido, um ré sustenido, um mi bemol. Isso aí a gente vai aprender lá no segundo módulo. No primeiro módulo, a gente vai aprender as notas que a gente chama notas naturais. As notas naturais, elas só são 7. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Professor, o que, que vem depois, ó? Linha, espaço, linha, espaço, linha, espaço, linha. Agora, qual que é o nome do próximo espaço? É fácil. É a ordem. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. O que, que vem depois do si, gente? Repete, ó, é um ciclo, ó, redondo, ó. Repete. Então, se você chegou aqui no si, o que, que vem depois do si? Só pode ser o dó, tá? E como ela tem uma ordem, sempre vai ser essa ordem aqui de subida, ó.
Se você esqueceu o nome de uma nota, é só você tentar lembrar as notas anteriores. Se você achar o nome da nota anterior, você consegue saber o nome da próxima nota. Sempre lembrando, linha, espaço, linha, espaço, linha, espaço. Até mesmo quando é notas suplementares, ó. Aqui eu tenho um espaço entre essa última aqui e essa primeira linha suplementar. Eu tenho um espaço aqui entre as duas, ó. Então sempre vai ser linha, espaço, linha, espaço, linha, espaço, linha, espaço, linha, tem espaço, depois tem linha, tem espaço, tem linha, tem sempre. Ou vai estar na linha ou vai estar no espaço, mesmo estando nas suplementares, tudo bem? Então, as notas nós temos 7, elas se repetem e sempre na mesma coisa, de dó até si. Depois volta no dó de novo, tá? E aí vai de novo. Ah, e vai dó, aí continua de novo, tá? E aí, para lembrar vocês, a gente chega no final dessa aula aqui de notação. Para lembrar vocês, aqui nós temos, né, as notas. Clave de sol é na próxima aula, se eu não me engano, a gente vai ver clave, mas por enquanto vocês vão saber só isso aqui. Então, a clave de sol aqui, ela dá nome a essas notas aqui. Mi, sol, si, ré, fá. Vocês já deveriam decorar na aula passada para hoje, né? Fá, lá, dó, mi. Olha que interessante. Vamos colocar em ordem, ó. Vou pegar aqui, ó. Quais são os espaços? Fá, lá, dó, mi. Olha os espaços aqui, ó. Fá. Olha o lá aqui, ó. Lá. Olha o dó aqui, ó. Dó. Olha o mi aqui, ó. Mi. Agora vamos pegar as linhas. Mi, sol, si, ré, fá. Vamos pegar, ó. Mi. Pula aqui uma linha sol. Pula aqui o espaço si. Pula esse espaço aqui, ré. Pula esse espaço aqui, o fá. Mi, sol, si, ré, fá. Agora, olha que legal. Olha eles em ordem. Dó. Aqui tem um dó aqui embaixo. Aqui não está aparecendo, mas ela está aqui o dó. Ré, mi, fá, sol, lá, si. Acabou o si, volta pro dó. Dó, ré, mi, fá, sol. Dá para adivinhar qual que é a próxima, gente? Olha a próxima depois do sol. Sol, depois vem o lá. Então, qual que é a primeira linha aqui, ó, suplementar na clave de sol? Nessa clave aqui, a primeira linha suplementar aqui, já dá para saber qual que ela é, né? Ó, aqui é um espaço, chama sol. O que, que vem depois do sol? É o lá. Então, a primeira linha que vai aparecer que não está aqui, ó, vamos rabiscar para vocês entenderem de novo. Vou perguntar, manda um joinha quem entendeu. Ih, ninguém entendeu. Ninguém entendeu. Mandou um joinha? Olha lá, ó, vou rabiscar aqui. Ó, a primeira linha suplementar aqui que vai aparecer é essa aqui, ó. Ela tá em cima dessa outra aqui, certo? Aqui eu tenho uma linha, tá? Se essa aqui é um espaço, ele tá aqui, ó, no espaço, ó, o sol aqui, ó, no espaço. Agora, a primeira linha suplementar vai aparecer uma notinha. Qual que é o nome dessa nota aqui, gente? A primeira linha suplementar. É o lá, certo? É o lá, aqui, ó. Depois desse sol, a primeira linha suplementar que vai aparecer é o lá. Por quê? Ó, depois do sol aqui, não é o lá que aparece? A ordem sempre, gente, é universal. Essa ordem aqui não muda, ó. Dó é a primeira nota aqui. Ré, mi, fá, sol, lá. Se aqui eu tenho um lá, depois do sol, aqui só pode ser o lá. Ah, vou colocar mais uma aqui. Vamos lá, vamos dificultar mais aqui, ó. Vou apagar aqui, então. Vamos lá, vou pegar a primeira linha aqui. Aê, veio um joinha ali da. Deve ser a Laurinha ou o Léo, não sei, mas tá ali na Sami. Olha lá. Então, eu vou colocar aqui mais uma linha suplementar, tá bom? Então, ó, se esse aqui é o Sol, vamos colocar uma notinha aqui, a gente sabe que esse aqui é o Lá, né? Então, aqui eu tenho Lá. Se eu colocar uma notinha aqui, ó, em cima dessa linha, ela vai aparecer aqui, ó, em cima dessa linha. Qual é o nome dessa aqui? É o que vem depois do Lá, gente. Olha o Lá aqui, ó. O que que vem depois do Lá? É o Si.
Ah, mas professor, o Si aqui, ele tá numa linha. Ele é uma linha aqui, ó, o Si. É uma linha. Aqui o Si, ele é um espaço. Não importa, gente, vocês não vão se atentar a isso. Aqui ele é linha. Só que aqui ele já apareceu como espaço, ó. Ele vai aparecer aqui, ó. Só que vocês não vão ver assim, gente, ó. Vocês não vão ver assim, tá? Quando a gente escreve só ela, a gente não escreve aqui em cima a linha, a próxima linha. Vai aparecer só isso aqui, ó. Tá? Então, o se, depois do lá, ó, o lá é a linha, aqui, ó, vou colocar aqui, ó. O lá tá aqui, certo? Ele é a linha depois do sol, porque o sol tá aqui embaixo, aí o sol aqui, ó. Então, ele é aqui o lá. Depois do lá vem o si. Então, ele aparece sobre a linha. Aí você fala, professor, mas ele está sobre a linha, mas não apareceu outra linha de cima. Ele é um espaço? Ele é, gente, um espaço. Ele está sobre a linha, tá? Ele está aqui, ó. Então, se ele não é linha, lembra, só pode ser linha ou espaço. Se ele não é linha, astronauta ele não é. Ou ele é linha, ou ele é espaço. Tudo bem? Então, se ele não é linha, ele é espaço. Tá bom, gente? Então, aqui anota si. E assim vai. Aí, se eu quiser colocar o dó, eu vou colocar uma linha, ó. Essa linha é o lá. Essa segunda linha, esse espaço aqui tá o si. E se eu colocar a bolinha aqui, ó, então vai aparecer assim, ó, duas linhas. Esse aqui qual que é? Depois do si, ó, vem o dó. Então, que nota que é essa aqui? Ele é o dó, tá? E assim vocês vão ver na partitura, tá bom, gente? Então, isso aqui é o que a gente agora já conhece. Vocês já sabem o que é pentagrama, já sabem o que são as linhas, os espaços e as linhas suplementares, inferiores e superiores. Ah, só para reforçar, a linha inferior vai aparecer assim, ó. Imagina aqui o dó, tá? O dó tá na linha. E se eu tiver que colocar o que vem depois antes do dó, o que vem antes do dó? Vem o si. Então, abaixo desse dó aqui, você vai ver o si assim, ó. Ah, mesma coisa, professor, vai ter uma linhazinha aqui para segurar ele? Não, ele vai ficar pendurado mesmo, tá? Ele vai ficar penduricado aqui, ó, tá? Ele vai ficar assim. Isso aqui você já sabe que é o espaço debaixo do dó. E ele, se ele está antes do dó, ele só pode ser o si. Então, si, depois o dó, depois o ré. Por isso que eu falo, se você sabe uma nota, você consegue saber todas as outras. Basta você olhar, eu sei isso aqui que é o Fá, então você sabe que esse é o Fá, depois dele só pode ser o Sol. Que vier logo em seguida, a linha que vier a seguida, só pode ser o Sol, tá? Porque a ordem é única. Beleza? Então, deixa eu parar por aqui. Pessoal, alguma dúvida? Deixa eu fechar isso aqui. Alguma dúvida na aula de hoje? Na linha inferior, que foi a Diga. vai continuar na mesma sequência também? É que eu não entendi. Mesma sequência, mesma sequência. Só que Tá. qual que é a sequência? É na sequência para baixo, né? Então, imagina que aqui, antes do Ré, vem o quê? O Dó. O que vem antes do Dó? O Si. O que vem antes do Si? O Lá, o Sol, o Fá, o Mi, o Ré, o Dó, o Si, o Lá, o Sol, o Fá, o Mi, o Ré, o Dó. Ou seja, vai no sentido inverso, né? Ele vai descendo, só que no sentido inverso. Bom, Pegou, Isadora? Pegou? Stephanie? Então, assim, a sequência ela é única, tá? Dó, Ré, Mi, Fá. Se você for no sentido inverso, descendo, ela vai no sentido inverso. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. E vai descendo, assim vai. Pessoal, essa sequência é para vocês se orientarem, tá? Mas com o passar do tempo, com a agilidade que vocês vão ganhando, vocês vão decorar elas também embaixo. Você vai bater o olho no dó aqui embaixo, na primeira linha, você sempre vai saber que é dó. Porque você vai ver muito ela ali paradinha, quietinha. Vocês geralmente vão, como iniciantes, vão tocar sempre nesse range aqui, ó.
Dificilmente nós vamos colocar partitura para vocês iniciantes, vocês tocando notas muito agudas, primeiro porque são mais difíceis de ser tocadas, e dificilmente vocês vão ficar vendo partituras para vocês em notas muito graves, porque vocês mesmos não conseguem se escutar e vocês mesmos vão ter dificuldade para ler embaixo, tá? Porque elas não vão estar aqui. Então, para iniciante, as notas geralmente vão estar aqui nesse range, malemar eles vão estar um pouquinho mais para baixo. Agora, mais para cima vai ser mais difícil. Só que como vocês vão ser craques e vão estar lá depois da 40, vocês já vão ver notas agudas também, vão pegar agilidade para ler as notas agudas e elas fora do pentagrama. Isso aí, conforme vai passando o tempo, vocês vão pegando agilidade e vocês vão começar a ver naturalmente. Não se preocupem, não vai aparecer no Bona, assim, de repente, um monte de nota lá em cima e vocês tendo que falar. Não vai. O Bona vai aparecer tudo aqui, ó. Tá? Inclusive, é o que eu vou falar para vocês agora, antes de encerrar a nossa aula, que eu só tenho mais 5 minutos para a gente tentar encerrar aqui, tá bom? Tentei ser breve, mas eu já vi que essa aqui não dava para ser muito breve, porque ela é muito conteúdo, né? Mas deixa eu só mostrar uma coisa para vocês aqui rapidinho. Acho que tá aqui. O Bona. Então, assim, hoje é para quem. Isso aqui é para quem ainda não teve Bona, não sabe bater Bona, tá? Galera, o pessoal que já sabe Bona, já tá na lição 40, 30, quiser sair, precisar sair, pode sair. Quem não sabe nada de Bona, eu vou deixar essa gravação ainda, continuar mais uns 5, 10 minutinhos para eu explicar para vocês, para que vocês já comecem a bater o Bona, tá? Então, para quem ainda não sabe o que eu estou falando de Bona, eu vou explicar agora neste momento. Então, assim, vocês já aprenderam o nome das 5 linhas dos 4 espaços. Estão vendo na minha tela, né? Então, ó, que vocês vão fazer aí? Vão treinar, já vão começar a se preparar e estudar. Vai ter uma gravação, já está pronta, eu não vou gravar de novo, da lição 1 até a 5, mas eu preciso que vocês estudem só a 1, pelo menos. Quer estudar a 1, a 2, a 3? Pode estudar e bater. Lembra da meta, eu vou começar a bater na tecla. A partir de agora, hoje, valendo! Até 15 de julho, só passa para o segundo módulo quem chegar na lição 40 do Bona. Então, assim, você tem que correr. Estudar 1, 2, 3, 4, 5, pega um por dia, dá uma lida, estuda. As primeiras 5 talvez sejam mais difíceis, mas depois vocês vão ver que vai ficar tudo igual. É mais do mesmo, só muda o nome da nota, tá? Então vamos lá, ó. Para quem ainda não teve aula de Bona e vai precisar começar a bater. Nós aprendemos o pentagrama, que são as 5 linhas dos 4 espaços, e nós aprendemos também o nome das notas. Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Fá, Lá, Dó, Mi. Mas como elas estão na ordem, olha que legal, como está na ordem, se eu sei de cor a ordem, mais fácil ainda, né? Lembrando, agora ela está na ordem, mas na frente no Bona, vou até voltar aqui para vocês verem, ó, ela vai embaralhar, por isso que não adianta decorar, fechar o olho e falar a ordem delas, tá? Ó, porque aqui ela está na ordem, do, ré, mi, fá. Olha a lição 6, do, mi, ré, fá, mi, sol, fá, lá, embaralhou. Olha a lição 10. Olha a lição 12, do, sol, pulou, olha, ela pula do do para o sol, ela não está em ordem. Então, se você ficar decorando ordem, você vai ter muita dificuldade quando começar a avançar no Bona. Porque por isso que eu ensino não a ordem, eu ensino o nome dela. Mi, Sol, Si. O que você vai fazer? Agora é o que vocês vão fazer, tá? Vocês vão assistir o vídeo que eu vou soltar junto com a tarefa. Vou soltar uma tarefa de Bona e lá vai ter o vídeo da lição 1. E ensinando como que bate. Eu vou mostrar aqui, mas vai ter um vídeo só ensinando lição 1. Essa é a lição 1. Vocês vão bater desse jeito, estudem. Ó, vocês vão fazer a borboleta que eu já ensinei para vocês. Desceu a mão, subiu, fez a bundinha da borboleta. Faz uma asa, faz outra asa, vem para o meio e sobe. É assim que eu ensinei, certo? É 1, 2, 3, 4. Sem segredo. Vocês vão fazer esse movimento aqui, só que vocês vão falar o nome da nota. Só. E como é que vocês vão fazer isso? Falando, além do nome da nota, vocês vão falando assim, ó, dó. Vou para a primeira nota, tá? Aqui, ó, essa aqui, ó. Vocês vão falar dó,
O número 2, na casa 2 aqui, no tempo 2, vocês vão falar ó, aqui vão falar mais um ó, e aqui vão falar mais um ó, tá? Então vai ficar como, gente? Ó, vou fazer essa aqui, ó, esse dó. Vou ampliar aqui para ficar mais fácil. Vou fazer o dó. Observem. Tá lá no vídeo, gente. É um videozinho, acho que de 5 minutos, nem 5 minutos, explicando só a 1. Mas eu vou fazer aqui para vocês verem, ó. Dó, ó, ó. De novo, que eu dei bola ali, ó. Dó. Pronto. Eu fiz isso aqui, a gente chama de 4x4, vai ter uma aula só disso, mas aqui eu chamo que o compasso tem 4 tempos. 4 tempos, tá? Calma que vocês não tiveram aula disso ainda, mas vocês já podem, sem saber o que é, vocês conseguem me imitar. Então, olha só. Isso aqui a gente chama de compasso. Essa caixinha que você tá vendo aí, ó, parece uma caixinha. Imagina que é uma caixa, tá vendo? Ó? Isso aqui, tá vendo? Tem uma linha aqui, ó, uma linha de compasso a gente chama. Então, cada caixinha dessa aqui, eu ponho uma nota dentro. Então, se eu pôr uma nota só, quer dizer que ela vai consumir todo o compasso. Se ela consome tudo, então eu tenho que falar os 4 tempos, ó. 1, 2, 3, 4. Eu vou falar a mesma nota em 4 tempos. Tudo bem, Stephanie? Então, a Stephanie, a Isadora, que não sei se a Isadora nunca bateu bona comigo, mas ela já tem noção porque ela já tem aula de violino, então ela já sabe mais ou menos. Mas agora é tarefa. Não bateu bona, galera, vai ficar para trás. Não passou três lições, vai ficar para trás e aí a gente vai ter aquela conversinha com o professor, tá bom? Então, ó, pegou a primeira lição do bona. Dó, dó, ó. Respira. Você vai dar uma respiradinha só para também não morrer, né? Sem ar e vai falar a próxima nota. Aonde eu começo a próxima nota? Gente, vocês não acabaram aqui, ó? A próxima nota vai descer a mão de novo, no mesmo lugar. Se acabou aqui em cima, desce de novo. Tudo bem? E aí começa tudo de novo. O mesmo símbolo da borboleta volta de novo. Então fica assim: dó. Vou fazer com a mão aqui, ó. Dó. Ré. Vê que eu falo ré na primeira, mas as próximas eu falo só a vogal. Mi. Mi. I. Gente, cuidado. Tinha gente que fazia assim, ó. Mi, mi. Mi, mi. Não, se você ficar repetindo mi, parece que é outra nota. Aí já é uma outra coisa. Tudo bem? Então você vai repetir o i, a vogal só, tá? Então você começa falando o nome dela, mas depois você fala só vogal, tá? Então vamos lá. A próxima aqui é o fá, né? O fá tá aqui, ó. Primeiro espaço. Fá, lá, dó, mi. Então, primeiro espaço, vamos falar fá. Fá, ok? Depois, o sol. Sol. O desafio é vocês gravarem isso sem corte nenhum, porque eu preciso ver que vocês não estão cortando, né, o vídeo, editando, não pode ter edição o vídeo. Vocês têm que, mesmo que vocês gaguejem, que vocês parem com calma. Detalhe, não pode, você tem que mostrar a folha para mim também, antes de começar o vídeo, a gravação, mostra a folha de que você não anotou, tá? Não pode anotar na folha. Não adianta você escrever na sua folhinha aí, porque eu não estou vendo, eu estou vendo na gravação só, e você gravar sem me mostrar que você não fez nenhuma anotação na folha. Ela tem que ser dita decorada. Então, você tem que passar algum tempinho aí da semana decorando a nota, e quando você estiver pronto, com tudo ok, você vai começar a gravar. Sugiro que, se você não ou tiver dificuldade, ou você não conseguir se dar bem com gravação, você se prepare para poder pegar as aulas presenciais, aonde a gente faz sessão de bona, porque lá eu consigo corrigir a sua mão, se você tiver com muita dificuldade, eu consigo olhar se você está conseguindo acertar ou não, com muita dificuldade, a gente passar. Então, assim, o Bona Online é para quem já pegou o jeito e consegue, ou quem está começando e já conseguiu entender perfeitamente. Se você não conseguir, você vai na tarefa
e vai escrever assim: professor, estou com dificuldade, preciso fazer presencial. Aí eu não vou dar falta para você ali, eu não vou dar negativo na tarefa, e eu vou deixar a tarefa como a revisar. Tudo bem? Então, lembrando, quem conseguir vai gravar e enviar. Quem não conseguir gravar vai ter que marcar. Não consigo gravar, preciso estar presencial. Aí eu já sei que a próxima aula de Bona eu vou reservar para você uns 10 minutinhos para você fazer aquilo que você precisa fazer, que é bater o Bona. Tudo bem? Então, assim, não tem mais desculpa. Pessoal, atenção, a partir de agora vai ser uma tarefa. De novo, não tem mais como escapar ou deixar de ir presencial porque a gente tem plantão presencial, tá? Isso vale para todo mundo, inclusive para quem já faz violino, para quem já faz whatever, qualquer coisa. Todos vão passar. Os que já estão adiantados, a tarefa vai estar lá, bona número X. Os que estão no começo vai estar bona no lição número 1, lição número 2, lição número 5. Tá? Esse vai estar no nome da tarefa. E ela só vai dar como ok se vocês ou marcaram que querem fazer presencial ou vocês gravarem falando, ó, tá aí o meu vídeo, mandei a minha gravação, eu consigo bater da minha casa, não preciso estar lá. Pessoal, todas dá para bater em casa, dá para poder fazer gravação. A gente fez isso, eu fiz um teste o ano passado e dá, tá bom? Dá tranquilamente. Então, fiquem de olho na tarefa dessa semana, que a partir dessa semana nós temos Bona para todo mundo, inclusive para quem começou neste ano as aulas. Tudo bem? Vou parar a gravação agora para encerrar a aula. Uma boa semana para vocês. E se alguém tiver alguma dúvida agora, pode me perguntar. Quem está aqui tem alguma dúvida? Não? O silêncio diz que ninguém tem dúvida. E todo mundo vai bater bona e mandar para mim, certo? Ou tá morrendo de vergonha de perguntar? Gente, brigadão. Uma boa noite para vocês. Bom descanso. Vou corrigir as da semana passada e da presença. E quem não fez a terceira, só tem mais uma semana, vai ser cortado da aula de música. Então, se você conhece algum amiguinho que não está fazendo nada, se prepara que eles vão sair da aula de música a partir da semana que vem. Algumas pessoas vão ser cortadas porque não estão fazendo nenhuma tarefa. Bom, então, avisa o seu amiguinho aí que não fez para fazer, porque se não aparecer o nome dele lá, vai ser cortado da aula de música e não consegue entrar mais na aula, tá bom? Só no próximo semestre. Obrigado, gente. Boa noite para vocês.